estar aqui no vosso meio. Faz já alguns anos que não vos visitava, cerca de 11 anos, foi há 11 anos que eu passei aqui pela última vez, em 2004. E tenho muitas boas recordações de todos vós, de bons amigos que tenho aqui, que conheci desde a minha infância, é bem dizer, nos acampamentos lá em cima no norte, primeiramente em Ovar, e depois prolongou-se até à Quinta do Conde, Troia, e estive aqui convosco em várias conferências. E foi um enorme prazer, é um enorme prazer estar aqui novamente, ver os vossos rostos. Eu também estou um pouco diferente daquilo que era antigamente, não é? Fiquei um pouco mais baixo e fiquei um pouco mais largo. Mas pela graça de Deus, é um enorme privilégio de, para além de ser vosso amigo, de comungarmos da mesma fé, do mesmo Senhor que nos salvou, do mesmo Senhor que um dia tocou-nos os nossos corações e nos fez reconhecer a necessidade que nós tínhamos e continuamos a ter diariamente de nos aproximarmos do Senhor. E é isso que nos une verdadeiramente, porque as amizades muitas vezes são corrompidas por obstáculos que surgem no caminho da nossa vida. Mas quando nós estamos ligados verdadeiramente ao Senhor, aí não há corrupção possível, porque é o Senhor que une e nos fortalece, e aquele que está em Cristo é sempre uma nova criatura. Por isso as nossas amizades em Cristo também são sempre novas e se renovam cada dia. Eu há bocado ouvi este último coro que vocês cantaram e fez-me levar a minha imaginação ao tempo passado, em que eu passei aqui vários momentos bons de louvor, e foi verdadeiramente uma bênção. Leva-nos até às nuvens, porque eu quando vinha cá abaixo tinha sempre este problema que não é problema, pelo contrário. Eu chegava lá acima e ia nas nuvens ia extremamente bem abençoado daqui, e quando chegava lá acima, quando entrava na vida ativa, parece que tínhamos que voltar a pôr os pés na terra, porque as coisas parece que são diferentes, verdadeiramente. E este coro fez-me novamente lembrar nesses bons momentos, porque é um coro verdadeiramente tocante e bonito. Vocês continuam a cantar muito bem. Eu vou fazer uma pequena meditação, espero transmitir a mensagem do Senhor da forma que o Senhor me mostrou. É importante aquilo que eu quero dizer, aliás, a palavra de Deus toda ela é importante. Eu queria ler 2 versículos convosco, que se encontram em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz-nos o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós estamos a passar um período a nível mundial, não direi que é só cá em Portugal, mas a nível mundial, em que existe perigos das falsas doutrinas, e essas falsas doutrinas não é só o facto de estarem erradas, é o facto das consequências, o mais grave de tudo são as consequências que essas doutrinas provocam no ser humano. Porque nós podemos dizer que determinada doutrina, que nós, pela graça de Deus, e vocês aqui estão muito bem doutrinados pela graça de Deus, vocês têm bons ensinadores da palavra de Deus, e vocês devem dar graças a Deus por isso, e também responsabiliza-vos a vós e a cada um de nós que abraçamos a verdade do mistério da graça de Deus. Mas, no entanto, existe o perigo dessas falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas e as suas consequências. São fortalezas essas consequências e essas mesmas doutrinas. Eu queria dizer uma coisa muito importante antes de avançar nesta perspectiva da mensagem. Nós temos armas ao nosso dispor. E essas armas, podemos dizer, por exemplo, a oração é uma arma importante. Nós devemos combater orando. Nós devemos orar, porque o facto de estarmos a orar, nós estamos ligados com a fonte da sabedoria, do sentimento, que estamos mais perto do coração de Deus quando oramos. E sabemos que está uma ligação não somente de falar, mas também devemos ouvir. Porque o Senhor também nos fala quando nós oramos. E o Espírito de Deus clama com o nosso coração a dizer que nós somos filhos de Deus. É importante nós darmos ouvidos àquilo que o Espírito de Deus nos diz. Nós não devemos estar só com o objetivo
de quando oramos, só estarmos lá para descarregar uma mensagem e aliviar a nossa consciência ou libertarmos das nossas angústias, mas devemos nos debruçar orando e estar com o desejo de ouvir aquilo que o Senhor nos diz. É muito importante. Eu tenho sido ricamente abençoado quando estou em oração e às vezes não digo nada, porque não é por falarmos muito que nós somos mais ouvidos. A palavra de Deus diz isso. Nós também temos que ouvir aquilo que o Senhor nos diz. E na oração é uma arma poderosa para orarmos uns pelos outros e para nos fortalecermos e para que o Espírito de Deus em nós se fortaleça. Essa é uma das armas, por exemplo. Uma das outras armas, e isso já no aspecto da igreja local, uma das armas que nós temos ao nosso dispor, a união. A união. Isso é importante, este ponto. Aqui há uns anos atrás, em Algeriz, uma vez, havia lá uma série de problemas na altura, e pediram para pregar. O versículo que eu usei foi o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nada mais além disto quis dizer. Eu disse muito pouco acerca disto. O versículo é tão claro que eu disse muito pouco acerca disto. Mas a coisa que eu disse e que tocou nos irmãos, e acho que tocou a todos nós, e que se pode aplicar aqui em todo lado, eu não sei quais são os problemas que aqui se passam, mas sei que em todas as igrejas há problemas, mas é importante tocar sempre neste aspecto. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar a nossa paz, destruir a nossa comunhão e destruir aquilo que Deus planeou para nós, que é sempre bom. A nossa comunhão é algo que Deus planeou para cada um de nós e que é boa. A comunhão com os irmãos. Eu disse na altura que o Senhor Jesus não queria aquela igreja daquela forma. Eu estava triste com aquela situação. E comovi-me verdadeiramente com aquela situação, porque o Senhor tocou-me verdadeiramente naquele momento. E não sei também porque é que estou a dizer isto, mas olha, mas estou a dizer. E que o Senhor não permita que nenhuma raiz de amargura brote entre vós. É importante esta união entre vocês. Vocês, se estiverem sozinhos, é mais difícil. Eu sei o que é estar sozinho, por isso é que eu sei o que é que estou a dizer isto. E o facto de vocês estarem unidos, um rebanho unido, é sempre mais difícil de ser atacado. Normalmente os leões, os lobos, atacam sempre a presa que está mais sozinha. É sempre a mais débil, é mais frágil. Por isso, unam-se, perdoem-se, a nível familiar, a nível de igreja, não permitam que a raiz da amargura, que esta fortaleza que Satanás quer que vocês criar dentro de cada um de nós e dentro da igreja, é uma fortaleza que é difícil de penetrar. Uma fortaleza é sempre um local difícil de penetrar. Não permitam que isso aconteça. Quebrem os vossos corações, vocês amem-se como Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. Tal como Ele nos amou. Este é o exemplo. Eu não quero dizer mais nada acerca disso. Mas quero continuar. Uma outra arma que nós temos ao nosso dispor, bem, já falámos da oração, já falámos da união, e agora temos o manejo da Palavra de Deus, que vocês muito bem manejam a Palavra de Deus, pela graça de Deus, e fico muito feliz por isso. Sabemos que a Palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada do Espírito, nós muitas vezes ficamos com a ideia que a espada é sempre para atacar. Mas a espada também serve para nos defender. E a maior parte das vezes há momentos em que passamos a vida só nos a defender. Porque às vezes precisamos de atacar, é verdade. Mas a espada também serve essencialmente para nos defendermos. Nós podemos estar a atacar e de um momento qualquer, se não nos defendermos, podemos ser afetados gravemente. Verdade? Vocês percebem isto? É um exemplo prático e muito simples de perceber. Por isso é importante saber compreender a Palavra de Deus. É importante estudar a Palavra de Deus, porque eu posso dizer, e agora como um exemplo prático e pessoal, eu fui posto à prova lá, enquanto estou lá na Bélgica, e se eu não soubesse o que é que a Palavra de Deus dizia, era fácil de ser abatido, digamos assim. Era fácil de ser maniatado. Mas a Palavra de Deus deu-me força, porque a Palavra de Deus é o pão da vida, e ela dá-nos força para que nós podermos andar, para nós podermos prosseguir. Porque a solidão leva-nos ao desânimo, e se nós não nos apoiarmos verdadeiramente em algo que nos dê força, que nos dê doçura, porque a Palavra de Deus também é um mel, e o mel também é um bom alimento, o mel, para além de mais, tira também a amargura da boca e também do coração, a Palavra de Deus. É importante nos alimentarmos com este pão da vida e com este mel, que para além de ser um medicamento, também é para a alma, também é um medicamento para o corpo, e nos fortalece. Continuando, eu não me quero alongar muito, eu quero ser prático para vocês percebam os perigos que nós corremos atualmente. A Palavra de Deus também nos fala, e vocês não precisais procurar, que eu vou citar mais ou menos os versículos e os pontos principais. Em 2 Coríntios, capítulo 11, está na mesma página ainda, versículo 13, a Bíblia fala-nos de obreiros fraudulentos.
Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, ela fala-nos de maus obreiros. Em Atos, capítulo 20, e versículo 29 e 30, eu vou ler este versículo. Diz-nos o seguinte: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos. Que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. O nosso percurso de vida espiritual, o diabo não tem interesse nenhum que nós prossigamos neste caminho, evidentemente. E ele próprio vai criando barreiras para nos impedir o nosso andamento, para impedir o nosso progresso. Então as fortalezas, e se tivermos uma visão mais medieval da história, vamos ver que as fortalezas eram muralhas bem construídas, de difícil acesso, de difícil penetração, e nós podíamos os exércitos poderiam estar numa investida para conquistar um determinado e um grande território, mas aquelas cidades fortificadas eram sempre mais difíceis de entrar lá dentro. E então Satanás, na vida espiritual, ele faz precisamente a mesma coisa. Ele pode não conseguir conquistar o território que nós estamos a prosseguir, mas ele coloca fortalezas para nos impedir o avanço, ou para nos retardar o nosso avanço. É muito importante pensarmos nesta perspectiva de fortalezas também. Então, neste momento, o que estamos a ver, e falamos já de obreiros fraudulentos. Um obreiro fraudulento é aquele que faz as coisas fora da lei. Está a fazer uma fraude. Não está a respeitar as regras, por assim dizer. E depois também há os maus obreiros. Eles obram, mas obram mal. E depois temos os lobos cruéis, que atraem discípulos após si. É interessante esta perspectiva de ver as coisas também. Eles, apesar de tudo, são lobos ferozes, mas eles têm um objetivo, é atrair discípulos após si. Esquecem-se de atrair os discípulos para o Senhor, que é uma grande diferença. E tudo está interligado, porque os obreiros fraudulentos, os maus obreiros, os lobos ferozes, eles são todos a mesma espécie de pessoas. Então, temos a primeira fase da nossa vida espiritual, em que temos estes obstáculos que Satanás nos vai colocando para nos desanimar, para nos fazer retardar, para nos fazer cair, para nos fazer desanimar neste percurso que para nós é um desejo de vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Porque o Senhor nos deu um objetivo. E há uma coisa muito importante e que muitos crentes e pessoas fiéis estão a começar a deixar de ver e ter esta visão, é o seguinte: é que esta vida espiritual é uma luta. O apóstolo Paulo, quando estava já prestes para morrer, ele chegou a dizer: eu combati o bom combate. Ele não disse: eu tive umas boas férias aqui dentro da igreja, ou na vida espiritual. Isto foi tudo, como o Anand costuma dizer, o barco do amor, como nós muitas vezes vemos dentro das igrejas, de algumas igrejas. E então essa é a barreira principal, é o ataque para nós desanimarmos e não prosseguirmos. Mas depois nós continuamos a ter outros ataques, porque isto é uma sequência. Já que Satanás não nos consegue impedir de nós continuarmos, porque o desejo que nós temos por amar ao nosso Senhor é muito mais forte e muito maior, e que nos toca cá dentro, então existe uma outra fase que Satanás usa, que é de trabalhar dentro da própria igreja. Dentro das igrejas, e então lançar as falsas doutrinas. As falsas doutrinas depois vão provocar uma outra consequência. Mas eu quero falar acerca de falsas doutrinas. E então estamos muito... Eu estou habituado, eu infelizmente estive habituado durante um período de tempo a ouvir doutrinas que eu mais tarde vinha a perceber, que eu diria que inicialmente pareciam inofensivas, mas afinal de contas elas são muito mais graves que aquilo que eu pensava. E que eu pensava na altura. E então existem doutrinas dentro de igrejas, no mundo chamado evangélico, porque nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, mas no mundo chamado evangélico existem doutrinas como, por exemplo, que os crentes podem perder a salvação. Por exemplo, os crentes podem perder a salvação. E quer dizer, nós conhecemos a palavra de Deus, vemos, em Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 13 e 14, vemos isso também no capítulo 4 e 30, nós somos selados com o Espírito Santo, a promessa, para o dia da redenção.
Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então quer dizer, esta nova criatura vai morrer novamente? Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. Aquele que nasce em Cristo nasce com vida eterna. Nós voltamos a ser um novo ser. O novo homem interior é um novo ser. E as pessoas que desconhecem a palavra de Deus acreditam nisto. E se alguém lhes diz alguma coisa, elas não ficam chateadas, infelizmente. Esta é uma das doutrinas. Vamos avançar mais para a frente, porque há as consequências relativamente de quem defende esta doutrina. Também vemos, e isto é ligado mais ao Evangelho da Prosperidade, o Deus que realiza todos os nossos sonhos. Também não é verdade isso. Além de mais, o nosso coração é desesperadamente corrupto e nós pensamos, e enganoso. E nós podemos pensar que os nossos sonhos são bons. É legítimo ter sonhos, mas nem sempre os nossos sonhos são bons. E o nosso Deus não é um Deus que responde a todos os nossos caprichos. Por exemplo, Ele não realiza todos os nossos sonhos. Para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Porque nós às vezes achamos que as coisas que sonhamos que são boas, mas não são. São más. E às vezes só vimos a compreender isso muito mais tarde. E podíamos ver, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Sabem? Eles morreram na fé sem alcançarem as suas promessas. Não eram os sonhos, eram as promessas que Deus lhe tinha feito. Então me pergunto, então os sonhos, as promessas que Deus... Ou digamos, as promessas que Deus fez que faziam parte dos seus sonhos. Deus não as realizou. Mas, no entanto, eles estão ali registados, foram cerrados ao meio, uns foram lançados às feras, outros foram mortos ao fio da espada, foram maltratados, foram presos, açoitados, etc, etc. Todo o capítulo no final fala acerca disso. Deus não realizou os sonhos destas pessoas. Então, afinal de contas, como é que nós podemos pregar um evangelho que diz, que engana as pessoas dizendo que Deus realiza todos os sonhos? É mentira se fizermos isso. Estamos a enganar as pessoas. E quem faz este trabalho sabemos bem que é Satanás, que ele é o pai da mentira. Há quem faça também da obra de Deus fonte de lucro. E isso também vemos muito. Isto está-se a desenvolver cada vez mais. As igrejas passaram a ser uma espécie de empresas, com a liderança a ser uma espécie de contabilista sem curso. Só ficam a gerir fundos, investimentos, e tudo parece que corre bem, grandes comezanas, grandes festas, grandes passeios, grandes congressos. Mas depois, sem sumo. Pessoas vazias de uma mensagem que não penetra, porque não é verdade. Estamos a passar por um tempo em que existe lideranças e igrejas que fazem da obra de Deus, com a aparência de piedade, fonte de lucro. O Senhor julgará. Mas temos de estar precavidos quanto a esta situação. Dizimam o rebanho, pressionam o rebanho para que deem os dízimos, por exemplo. Algo que já não pertence ao nosso tempo. Algo que nós devemos continuar a ofertar, evidentemente. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Não nos impõe nada. E aquele que muito semear, muito ceifará. Mas se as pessoas que querem dizimar, devemos fazer como faziam no Velho Testamento. Deviam dar em género. Deviam dar 3 em 3 anos, por exemplo. E as pessoas não fazem nada disso. Falam-se de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vivemos numa sociedade de capitais, dinheiro, bolsas, etc, etc. E assim passou esta filosofia mundana para dentro da igreja. A mundanização da igreja está-se a tornar cada vez maior. Não é modernizar a igreja, é mundanizar a igreja. Porque a maior parte dos cultos em muitas igrejas passam a ser um espetáculo de show, de televisão, um talk show, uma coisa assim do género. Fala-se de Deus, louva-se a Deus, mas depois engana-se as pessoas com estas doutrinas, por exemplo. E as pessoas vivem carregando estas doutrinas e sofrendo as consequências de carregarem estas doutrinas. Que vamos ver ainda mais para a frente. E então eles ameaçam as pessoas, porque é uma ameaça no fundo, porque é uma manipulação sentimental. Usam Malaquias capítulo 3, versículo 10, para dizer que quem não der o dízimo, as janelas do céu não se vão abrir sobre a sua vida e que Deus não vai impedir que o devorador pare na sua vida. Isso não é verdade. Não é verdade. Há bocado falei dos heróis da fé de Hebreus que não alcançaram as suas promessas. Mas podemos falar de Lázaro. Quando o Senhor Jesus falou de Lázaro, o pobre Lázaro, até comia as migalhas que iam da mesa do seu Senhor. Os cães lambiam-lhe as chagas. E esse é que foi para o céu, os outros não foram. Não ver a importância de compreender que quando passamos por dificuldades, não quer dizer que Deus não quer que hajam ricos, evidentemente que também quer, inclusive na palavra de Deus também haviam ricos.
Mas quando acontecem as dificuldades financeiras na nossa vida, nós não podemos pensar que Deus nos abandonou. Não. Deus sabe todas as coisas. E se calhar Deus quer que eu seja pobre porque eu serei uma pessoa melhor se eu fosse rico. Tão simples quanto isso. Podíamos falar de Tiago, que foi morto ao fio da espada. Então o Deus que realiza todos os sonhos, afinal, foi morto à espada. João Batista decapitado, por exemplo. Tantos outros apedrejados. E quando falamos dos laboradores maus, então alguns foram apedrejados, outros foram mortos, etc. O Senhor Jesus falou acerca disso. Mas as pessoas falam que é tudo fácil. Quem vem aqui à frente, levanta as mãos e o Senhor depois vai resolver todos os problemas. Não é verdade. Os problemas muitas vezes é a escola que Deus usa para nos purificar a nossa vida. E nós devemos estar gratos em tudo. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Sede gratos em tudo. Não é? Esquecemos tantas vezes disso. Existe uma outra doutrina, e isso também é importante falarmos acerca disto, porque não se fala muito acerca disso. Em todas as igrejas não se fala muito acerca disso. O arrebatamento da igreja. Então há muitas igrejas e muitas denominações que falam que o crente vai passar pela grande tribulação. Também não é verdade. O crente, salvaguardando a igreja corpo de Cristo. Porque na grande tribulação vai haver crentes também. Até porque no Apocalipse vemos que existe uma grande multidão que vai vir da grande tribulação salpicada pelas vestes do Cordeiro. Mas isso é um outro tempo futuro. Nós, tempo presente, a presente verdade, ensina-nos uma coisa muito importante e que as pessoas não falam muito. Isso é motivo de alegria, é motivo para nós regozijarmos, saber que a qualquer momento o Senhor vem aos ares nos buscar. E sabermos que o Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz que Ele nos livra da ira futura. É bom nós nos contentarmos e nos alegrarmos com estas verdades. Ele diz mais no capítulo 5 e no versículo 9 de 1 Tessalonicenses também: nós não estamos destinados para a ira. Porquê é que nós vamos agora passar na grande tribulação? Estão a ver o risco que as pessoas são tão mal alimentadas para quem não sabe manusear a palavra de Deus? Porque eles pegam naquele versículo em que diz que a alma que prospera, como é que é? A alma que permanecer fiel até ao fim, como é que não é assim o versículo? Aquele que permanecer fiel até ao fim, esse é que será salvo. Não é verdade. No tempo futuro será assim, mas atualmente não é assim. Fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte do sangue e do corpo do nosso Senhor. Ele é o cabeça e Ele já realizou toda a obra. O Senhor Jesus já sofreu, nós como corpo de Cristo, Ele já sofreu e padeceu tudo o que o corpo de Cristo já tinha a padecer. Nós atualmente estamos a usufruir a graça de Deus. É tão bom pensarmos acerca destas coisas. É tão bom meditarmos acerca disto e alimentarmos destas verdades. Isto consola a alma. Durante tanto tempo que eu estive sozinho, eu lembrava-me disto e ouvir doutrinas completamente contrárias àquilo que eu penso. Eu alimentava-me disto e dizia: isto não é nada assim, mas eu sinto-me tão bem com esta fé que eu tenho, de saber que eu pertenço a algo muito mais precioso e muito mais valioso. E que não estou no caminho errado ao defender estas doutrinas. Porque elas consolam a minha alma e eles vivem com outros problemas que eu já vou dizer à frente. Já falámos da mundanização, do show. E existem igrejas que pregam um evangelho segundo a comichão dos ouvidos de cada um. Aquilo que me agrada é aquilo que eu vou procurar. Se a igreja defender aquilo que eu mais gosto, eu vou àquela igreja. Mas se aquela igreja me disser que eu estou errado, eu então já não gosto muito daquela igreja. Porque o homem tenta legalizar o seu pecado de todas as formas. Tenta legalizar o seu pecado. E por isso é que nós vemos igrejas cheias. É muito fácil ter igrejas cheias. Basta eu legalizar algumas coisas. 2 coisas, simplesmente. Ou uma só. O divórcio. Se eu falar do divórcio que, pronto, Deus dá oportunidade, é a segunda oportunidade, ou terceira, ou quarta, não importa. Temos aí pessoas a entrar para a porta dentro, que é uma coisa fantástica. Por exemplo, esta parte. Eu estava a falar em 2 exemplos, mas vou só falar neste. Se falarmos deste tipo de doutrinas, as pessoas começam a entrar pela porta dentro, porque elas não vêm à procura do Senhor. Elas vêm à procura de legalizar o seu pecado. E pecado é pecado. E nós não podemos ocultar que pecado é pecado, seja ele qual for. Mesmo que seja contra nós mesmos. E é importante que cada um de nós reconheça o seu pecado quando falha. É importante que nós peçamos perdão a Deus, mas também é importante que peçamos perdão uns aos outros. No caso de haver falhas da nossa parte, porque todos nós falhamos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então ontem falámos acerca disso. Todos nós tropeçamos acerca de muitas coisas. E quem não tem a noção exata e não compreende que uma pessoa falha, pensa que sabe tudo, que é perfeito,
Então vai ser sempre um orgulhoso. Lemos isso naquilo que eu disse. Derrubar raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, verdadeiramente. É uma pessoa até pode ser fiel, pode ser honesta, mas é uma pessoa que não sabe como convém saber. É fiel, mas sem conhecimento. E as coisas espirituais discernem sempre espiritualmente. Por isso é que é importante nos apegarmos à palavra de Deus. E vermos que aquilo que a palavra de Deus nos diz é a verdade. É pegarmos a ela e que isto é algo sólido que não é abalável. Portanto, pensarmos acerca disso. E decidirmos verdadeiramente seguir esta palavra. Porque vale a pena. Vale a pena. E o Senhor nunca nos deixa, nem nunca nos abandona. Então, vimos isto de uma forma exterior, os ataques que Satanás faz para nos impedir prosseguirmos, ao desanimarmos, aquilo que é mais aparente, de nos fazer tropeçar, por exemplo, com um erro de um outro irmão, pode nos fazer tropeçar. Estávamos com os olhos naquele irmão, olha, tropeçamos. Eu sei que também o que é que estou a dizer. Porque se fosse olhar para algumas pessoas que eram próximas, eu então tinha tropeçado também. Mas pela graça de Deus, eu olho mais à frente e olho para o Senhor. E é assim que todos nós devemos pensar. Ver mais à frente. Foi aquilo que eu disse ao Carlos ontem. O Evangelho da Graça é o Evangelho dado a Paulo. Mas é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ir mais além é chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a mensagem vem dele para Paulo e depois chegou até nós. Não é? A fonte é sempre o Senhor Jesus. E devemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Vimos então as dificuldades que Satanás tenta pôr para nos fazer tombar, fazer cair, porque se estivermos a olhar por vista, vamos cair facilmente, mas o nosso olhar deve ser por fé. Depois vimos estas falsas doutrinas que nos fazem cair. Levanta maus obreiros que pregam algumas distorcidas da palavra de Deus, inclusive alguns são versículos que estão dentro da palavra de Deus, mas fora do contexto levam-nos a doutrinas erradas. Mas a maior e a mais grave das consequências é quando elas nos atingem no coração. Porque assim, nós podemos dizer que determinada denominação, determinada igreja, não importa, ou mesmo pessoas que pensam de maneira diferente, nós achamos que eles estão errados, e estão errados, pela palavra de Deus podemos provar que estão errados, mas a consequência desse erro não é só simplesmente dizer que eles estão errados. Estão errados. Então olha que eles fazem parte do grupo dos errados e nós fazemos parte dos grupos que está certos. Também não podemos ver as coisas desta forma. Até porque um erro leva sempre a um outro ainda maior. E a maior parte do erro é aquele que afeta o nosso coração. E então, uma das fortalezas que Satanás tenta colocar dentro de nós, que somos propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fomos comprados com o seu precioso sangue, uma das fortalezas que ele tenta criar dentro de nós é o medo. Porque quando aquelas pessoas que seguem a doutrina de que possamos perder a salvação, são sempre pessoas que estão com medo. Não estão seguras em nada. Têm medo. E o medo é terrível. O medo, nós podemos não ter nada à nossa volta, mas se pensarmos em alguma coisa à nossa volta, nós estamos sempre encolhidos. Atrofia-nos completamente os nossos membros. Mas também atrofia a nossa fé. Quem achar que pode perder a salvação é uma pessoa atrofiada. Vive sempre com o objetivo de eu tenho que fazer alguma coisa para tentar corrigir o meu problema. Tentar corrigir o meu erro, a minha falha. Isso leva-nos a uma outra doutrina que temos como base do nosso país, que é a chamada doutrina das obras. Então as pessoas que acham que têm que fazer alguma coisa para serem salvas ou para manterem a sua salvação, estão a defender a doutrina da salvação por obras, que também é errado, bem sabemos. Aquilo que a nossa salvação não é por obras, é por graça. As boas obras devem-se seguir, que também foi o Senhor que as preparou para nós, para que nós andássemos nelas. Mas isso não é a nossa salvação. A nossa salvação não depende de obras nenhumas. Porque desde a planta do nosso pé até à nossa cabeça, não existe coisa boa em nós. Nada. A única coisa que existe bem em nós é o Espírito Santo que habita em nós. Verdade? Vocês estão cá ainda? O medo. Esta doutrina provoca medo nas pessoas. Medo. É importante combatermos isto. Estão a ver a consequência de uma falsa doutrina que ela provoca no ser humano? Medo. Não vive com alegria. Não estão a usufruir do privilégio, não usufruem do privilégio de sentir a liberdade que é em Cristo Jesus. A paz, que excede todo o entendimento, que é muito ousada, até se cumprimenta com a paz do Senhor, mas afinal de contas depois a seguir dizem que podem perder a salvação. Então são salvos de quê? A frase muito simples, são salvos de quê? Afinal de contas, não são salvos de nada. Eu sei que existem pessoas que são fiéis, mesmo pensando assim são fiéis, mas no fundo são fiéis, mas são atrofiados, espiritualmente falando. Existe um esforço próprio para aguentarem a sua salvação. A nossa salvação é por graça. E eles confundem isto com a chamada santificação. A santificação é um exercício que nós devemos
exercitar, até que o Senhor nos venha buscar. Isso é uma coisa diferente. Não tem nada a ver com salvação. São coisas diferentes. É preciso saber decifrar as palavras. Salvação, uma coisa. Santificação, outra. Salvação, uma vez para sempre. Santificação, todos os dias. É importante decifrarmos o significado destas palavras. Agora, há uma outra coisa que nós podemos pensar que estamos salvos, mas devemos estar nele. O apóstolo João fala-nos: aquele que está nele não peca habitualmente, mas se pecar tem um advogado para com o Pai. Porque assim, muita gente usa o argumento de dizer o seguinte: eu agora sou salvo, então eu posso fazer o que eu quero. Isso não é bem assim, porque uma pessoa que quer fazer o que quer, então é porque não é salva. Tão simples quanto isto. Porque uma pessoa que conhece o Senhor e que quer viver para o Senhor, ele não vai querer pecar. Vai querer agradar ao Senhor. Vai querer viver a sua santificação. Vai querer estar mais próximo dele. Vai querer sentir e ter a experiência de sentir o seu coração cheio na presença de Deus. Porque nós sentimos, nós podemos dizer que sentimos dentro de nós o Espírito de Deus que nos consola e aquele ânimo que nos dá, mesmo perante as dificuldades, nós podemos sempre, nunca virar a cara à luta, e mesmo que tenhamos que às vezes ficar prostrados, o Senhor vai nos levantar. Amém? Existe também outra situação que afeta o coração humano quando eles são manipulados por estas falsas doutrinas, que é precisamente a manipulação dos seus sentimentos. Levam-nos ao medo, mas eles são manipulados. Então as pessoas acham que têm sempre que fazer alguma coisa. Então é mais fácil pedir o dízimo quando as pessoas acham que se Deus não abrir as janelas do céu, se a pessoa não der o dízimo, então as janelas do céu não se vão abrir. Então as pessoas, como estão a passar por uma fase de crise e de dificuldade financeira, então eu vou dar porque depois o Senhor vai cuidar de mim. Isto é uma superstição. Chama-se superstição. Porque vivem por superstição. Só eu dou porque vou receber. Então não vou fazer isto porque assim já não vai acontecer aquilo. Estão a perceber a manipulação sentimental que nos faz distorcer e separar da verdade? Estão a pensar nisto verdadeiramente? Estão a ver uma coisa que parece aparentemente simples, mas que nos leva a uma profundidade maior? A maior parte de igrejas e desse evangelho da prosperidade faz com que as pessoas sejam ignorantes. Sabem porquê? Porque o líder é que sabe tudo. Eles cultuam o líder. Há uma espécie de culto de líder. O líder, o pastor, o líder, não importa, é que sabe. Vamos perguntar ao líder, ao pastor, não importa. Vamos perguntar. Se lhe perguntar onde é que fica o livro de Salmos, se calhar já nem sabem se é do Novo ou no Velho Testamento. Porque o líder é que sabe. E quando elas precisam saber alguma coisa, é a mesma coisa que ir à igreja tradicional portuguesa e perguntar ao padre. Vamos perguntar. Eles são colocados em sítios de destaque nos locais de culto. Verdade também. São como os fariseus, amam os primeiros lugares, as saudações nas praças. Estamos a assistir um pouco a isso, a essa manipulação. Aparentemente parece que é tudo muito bem organizado, mas estamos a passar por este momento também. E então as pessoas são ignorantes porque não leem a palavra de Deus. São ignorantes. E uma pessoa ignorante é uma pessoa que se sujeita a tudo que ouve. Porque aquele que conhece vai querer mudar as coisas, vai querer mostrar pela palavra de Deus. E é o espírito beriano. O espírito beriano do livro dos Atos perdeu-se. As pessoas não vão examinar pela Escritura se realmente é assim ou não. Aceitam tudo o que lhes derem. Porque Deus é bom. Deus é bom, é tão simples quanto isto. Deus é bom, é uma verdade. Mas Ele é bom para nós como também é para os maus. Faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus. Ele é tão bom para eles também. Qual é a diferença? Porque os maus, quando cultivam um campo, também não vai o trigo nascer lá? Só nasce no campo dos bons? Não, ele nasce para todos. Mas estão a perceber como é que as coisas funcionam? Ignorância. Existe uma outra vertente, mas antes disso, queria dizer que os líderes, de facto, e aqui na igreja também há líderes, e os líderes desta igreja e de todas as igrejas devem ser luzes para ensinar o caminho que nós devemos andar. É a responsabilidade do líder, ensinar o caminho. Mas estes líderes que nós estávamos a falar funcionam não como luzes, ou melhor, eles funcionam como luzes, mas num sentido diferente. São flashes. Flash é uma luz também mais intensa, mas em vez de indicar o caminho, cegam precisamente a pessoa. E então, quando vemos aquele que nos cega, nós, uau, luz, é o líder. Mas ele está-nos a levar por um caminho em que nós estamos cegos. E não é assim que nós devemos agir. Já pensaram acerca disso? Os líderes, portanto, os líderes indiquem o caminho. Com mansidão, ensinando, doutrinando. É assim que as igrejas devem funcionar. Agora, este culto do líder, que sabe tudo, não é verdade. O líder dentro da igreja, apesar dos líderes da igreja que são opostos, é sempre o Senhor.
problema é que dentro de algumas igrejas vemos que essa parte é esquecida. Que a glória é traída para pessoas, porque aquela pessoa canta bem, porque aquela pessoa prega bem, porque aquela pessoa veste-se bem, e depois o Senhor onde é que está no meio disto tudo? A aparência, novamente. Deixamos de andar por fé e andamos por vista, mais uma vez. É isso que está a ser novamente injetado no meio das pessoas. Está a ser injetado no meio das igrejas. São pessoas que querem ter importância, brilhantismo, mas esquecem-se que isso pertence ao Senhor e não nos pertence a nós. Fala-se muito de métodos de crescimento nas igrejas, atualmente. Fala-se muito de métodos de crescimento. É o Senhor é que dá o crescimento. Nós só temos que fazer o trabalho de semear. Semear. Manipulação das falsas doutrinas leva-nos a estes erros todos e às consequências gravosas para a nossa vida, uma vida pobre. Nós podemos ter uma vida mais satisfatória com Deus, experimentar as bênçãos que vêm do alto no nosso coração. E espero que toda a gente tenha aqui já tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo, experimentar a salvação que é em Cristo. Isto é uma experiência que vocês podem ter, isto não é vender uma coisa que não é possível de sentir. Cada um de vós pode sentir isso. Eu espero que todas as pessoas que estão aqui possam sentir isso. E desejo que vocês, ao já terem sentido, continuem a trabalhar para que outros possam sentir. Na vossa família, orem pela vossa família, orem pelos vossos vizinhos, orem pelos amigos de trabalho, orem para que Deus vos dê a oportunidade de vocês transmitirem esta mensagem. É tão importante esta mensagem. A mensagem da salvação é a melhor coisa que existe no mundo. É a melhor coisa, é a maior das riquezas. Quem importa o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, não é? Tu quer dizer que a salvação é a melhor coisa, é a parte mais importante. Isto exige de nós um compromisso com Deus e um desejo grande de falarmos e transmitirmos a palavra da verdade às nossas famílias, por exemplo. Eu às vezes vejo famílias, as pessoas morrem, vão para o funeral, decorre, então, mas e espiritualmente? Nunca quis ouvir, mas também nunca falei muito. Isto é triste, chegarmos a este ponto. Isto significa que o mal não está nos outros. Significa que o mal está mesmo em nós. Que não damos a devida importância e não nos identificamos com a missão que nós temos. Isto é importante. Qual é a nossa missão, afinal, aqui neste mundo? Embaixadores de Deus para fazer o quê? Para estarmos sentados unicamente? Ouvir ao culto de vez em quando? Nós temos que defender a palavra da verdade e temos que a transmitir. Aqui é a espada para penetrar. Não é só unicamente para a defesa. É importante nos defendermos, estarmos apetrechados com a espada do Espírito para a defesa, mas também para o ataque. Porque aí temos que entrar mesmo no ataque. E então temos que orar. E o rebanho unido é mais fácil de trabalhar juntos. Às vezes basta salvar-se uma pessoa que depois vem uma família toda atrás. E a minha família foi assim, porque é um testemunho pessoal. Desde tios, primos, avós, etc. Todos tiveram um conhecimento da verdade. E muito de certeza que existe aqui também pessoas que podem dizer a mesma coisa. Há uma coisa importante que eu quero, para terminar. Estes medos e estes maus sentimentos, esta ignorância, estes sentimentos manipulados, são uma espécie de enclaves dentro de cada um de nós. Um enclave é um pequeno território que pertence a uma outra administração, mas dentro de um outro grande território, por exemplo, como a Rússia tem a Chechênia, por exemplo, lembrei-me agora deste. Que a Chechênia é uma república separatista, que quer se separar daquele território e tornar-se independente dentro de um país como a Rússia. Existe em África um país que também está lá dentro, agora não me recordo o nome, que também é pequenino e está dentro de um outro país, à volta existe só uma fronteira, é sempre o mesmo país. E Satanás não nos consegue conquistar, porque nós já fomos conquistados pelo Senhor. Mas Ele tenta colocar dentro de nós as fortalezas, dentro da nossa cabeça. Isto é uma fortaleza, o medo. É preciso derribar isso para derrubar estes raciocínios e toda esta altivez e todos estes erros que se levantam contra quê? Contra o conhecimento de Deus. E então devemos nos levar à obediência a Cristo, de Cristo. Vêem a diferença? Preciso derrubar isto pela palavra de Deus. O inimigo, Satanás, e vemos isso em Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25, na parábola do semeador. O semeador é o inimigo. Ele também semeia. Não é só o Senhor que semeia, nem só nós que semeamos. O inimigo também semeia. Sabem quando é que ele semeia? Vimos isso no versículo 39, quando o Senhor dá a mesma explicação da parábola do semeador. O inimigo semeia durante a noite, quando os trabalhadores não estão a trabalhar, a descansar, quando estão a dormir. Por isso é importante despertarmos, fazermos um sistema de turnos, já que eu trabalho por turnos também. E então tem que estar uns a dormir, a descansar da obra, não é cansados da obra, mas a descansar da obra, e outros têm que estar na vigília.
Estão a compreender a importância de estarmos atentos a estas coisas? Porque o inimigo também semeia. O inimigo sempre imitou as coisas que o Senhor fez. Ele semeia, o inimigo também vem semear. E semeia o joio. E o joio, quando está no meio do trigo, nós ficamos sempre com a ideia que, no final, os anjos, e é assim que a palavra de Deus nos diz, que os anjos é que vão separar o trigo do joio, e o joio vai ser queimado, e o trigo vai ser recolhido no celeiro. É uma verdade. Mas enquanto o joio está lá no meio, ele rouba os nutrientes do próprio trigo. Ou não é verdade? Isso não é simples a perceber. Eu não sou agricultor, mas é compreensível, muito simples de compreensão, esta situação. O joio, quando está no meio do trigo, ele está a roubar o nutriente. Está a roubar, por exemplo, está a fazer sombra. E quando existe demasiadamente sombra numa determinada cultura, ela vai ficar raquítica. Não vai desenvolver como deveria desenvolver. O joio vai tapar o sol da justiça, o Nosso Senhor, que brilha sobre a nossa vida, que brilha sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. O joio, quando está no meio das igrejas, apesar de não podermos nós separá-lo, mas ele vai provocar isso. Vai provocar uma fraqueza no próprio trigo. O trigo, se calhar, vai dar menos colheita do que poderia ter dado. Estão a ver como é que nós somos afetados por este tipo de coisas? Por isso temos de estar atentos, porque o inimigo semeia também. Temos de estar atentos. Também podemos ver que o joio, ao provocar sombra, podíamos levar isto para falar da lei, porque a lei também era a sombra das coisas que seguia, mas eu não quero estar a falar agora acerca disso, vocês têm quem fale melhor acerca disso. Mas de facto, o joio e muitas das doutrinas que existem que não correspondem à graça, são também uma espécie de joio, que provocam sombra, e a sombra das coisas passadas são passadas. Nós neste momento temos a clara evidência do Nosso Senhor como cabeça do corpo em que estamos em formação. Todos nós fazemos parte desse corpo. Por isso não se desprezem uns aos outros nesse sentido. Não se desprezem de maneira alguma. Jovens, não se desprezem nesse sentido. Deem valor uns aos outros. Juntem-se para estarem a honrar e glorificar o nome do Senhor. Esta igreja aqui é um exemplo a nível de jovens. Vocês continuam a ter muitos jovens, não é mesmo? É importante. E crianças. Bem, eu estou a contribuir nesse sentido. Também tenho 3 meninas. Mas ainda mesmo lá em cima também há muitos jovens lá. E muitas crianças. Pela graça de Deus. Mas é importante vocês estarem juntos, vos animarem uns aos outros. É bom ir ao McDonald's ou aqui ou ali comer, mas também é importante falarem das coisas espirituais. Consolai-vos com hinos, cânticos e salmos uns com os outros. Os mais velhos também. É importante estimar os mais velhos, é importante conversar com os mais velhos, é importante conviverem uns com os outros, serem amigos. E não permitam que Satanás derrube com pequenas questões ou questiúnculas, problemas pessoais, familiares, etc. Não permitam isso, porque eu estou a dizer isto porque isto é igual em todas as igrejas, em todos os países. Não é só aqui, é em todos os países. Por isso, aquilo que eu quero vos transmitir esta manhã, terminando, é que nós temos armas poderosas e devemos pô-las ao serviço do nosso Deus para derrubar estas barreiras, porque o inimigo não para. O semeador inimigo também continua na mesma a semear. E é importante que nós usemos e nos apropriemos verdadeiramente destas armas para derrubar estas fortalezas. Fortalezas criadas à nossa frente, com situações que vemos da forma exterior, de falsas doutrinas que provocam coisas interiores e que nos levam a ter angústias, medos e nos levam a desviar do bom caminho. O caminho pode ser mais direito e nós muitas vezes contornamos. Nós chegamos lá na mesma, mas o caminho é mais difícil. É importante nos lembrarmos que as armas que Deus nos dá é para derribar todas estas fortalezas. E é importante termos a oração, a leitura da palavra de Deus e a união para podermos prosseguir. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e a cada um de vós. É um gosto muito grande estar aqui e espero ver-vos em breve novamente. E que o Senhor vos ajude e vos abençoe, e a mim também, porque eu também sou um fraco como vocês. Eu não sou melhor que vocês, sou um fraco como vocês. Que o Senhor ajude.